Seja bem-vinda à nossa primeira aula de revisão do primeiro bimestre. Nesse momento, eu espero que você já tenha tomado um banho, tomado um café, preparado seu material escolar, para a gente dar início à nossa aula, certo? Hoje nós vamos falar sobre um tema baseado em dois textos. O saudosismo na música Saudade, dos Arraias, e no poema Canção de Exílio, de Gonçalves Dias. Então, vamos aos textos? O primeiro texto que nós iremos ler se chama Saudade. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vão? Passarinhos, belas flores, fazem-me almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir? É fiel, a vinda é certa, quando não o sei, mas ele me achará alerta, com ele ao céu irei. Com ele ao céu irei. Nosso próximo texto se chama Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Bem, essa foi o poema Canção de Exílio. E como nós podemos perceber, ele tem uma semelhança com o primeiro texto que nós lemos hoje. Qual a temática que a gente pode perceber semelhante ao primeiro texto? Vamos voltar lá. A começar pelo título da canção, Saudade, é esse o sentimento que vai estar presente nesses dois textos. Podemos perceber que essa temática da saudade, ela perpassa os dois textos. Ao longo do texto, nós podemos perceber que o eu lírico da canção, ele está saudoso. Mas, afinal, o que é eu lírico? Vocês já ouviram falar dessa palavra? Então, o eu lírico é o personagem do texto. Então, a gente pode diferenciar que existe o escritor daquele texto, daquela canção, daquele poema, e existe a voz que está presente ali naquele texto. E aqui na canção Saudade, o eu lírico, ou seja, esse personagem que está com saudade de um lugar, nós vamos perceber que é uma saudade incomum. Por quê? Vamos agora analisar a canção. Nessa primeira canção, nós vemos, na primeira estrofe, da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Então percebam que na primeira estrofe, logo nos é apresentado esse tema, o saudosismo, que também dá título à canção. Então, o eu lírico aí
ele diz que ele está com saudade da onde? Da pátria, não é? Mas que pátria é essa? É isso que nós vamos perceber ao longo desta canção. Bom, no segundo verso, ele diz: triste eu estou, eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Então aí a gente tem um questionamento, né? O eu lírico pergunta: quando será esse tempo que eu vou retornar à minha pátria? Ele fala primeiro, no primeiro verso, que ele está com saudade da pátria, mas percebam que no terceiro verso ele diz que ele tem saudade de alguém especificamente. Quem é esse alguém? Já respondeu aí, né? Sim, isso mesmo, de Jesus. E por que ele diz que essa linda pátria ele está tão longe? Então, na segunda estrofe, nós temos: passarinhos, belas flores, fazem-me almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. A gente, a partir da leitura dessa segunda estrofe, já consegue responder a pergunta da primeira estrofe, que é: por quê? Por que ele está com saudade e de que lugar é esse que ele está falando? Aqui ele está dizendo assim, que os elementos da natureza, né, como os passarinhos, como as flores, fazem ele almejar um outro lugar. E aí ele continua, né, o eu lírico: as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Então, sim, aí ele já entrega, né, ele já nos dá a resposta do local que ele sente saudade. Então, nós podemos perceber nessa segunda estrofe que a natureza e o belo apontam para o Criador. E quem é o Criador? Deus, não é mesmo? E por que ele sente falta de Jesus? Bom, vamos analisar as próximas estrofes. Na terceira estrofe, o eu lírico diz: Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Então, percebam, aqui o eu lírico ele nos dá mais uma indicação. Ele diz que Cristo deu a ele uma promessa. Qual é essa promessa? Que ele viria o buscar. E que por conta dessa promessa, o coração dele, né, se enche de ansiedade, de anseio, né, por ver novamente, né, Cristo. Então ele diz que ele está com pressa. Então vejam só o posicionamento do eu lírico aí, que ele está de qualquer modo. Não, né? Ele diz que ele tem uma certa ansiedade, uma pressa para que essa promessa ela seja cumprida. Então ele diz: eu quero já voar. Então o eu lírico aguarda confiante na promessa de que Cristo virá buscar. Na quarta estrofe, nós temos o seguinte: meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Então, nessa estrofe, o eu lírico reconhece sua condição de pecador. E apesar disso, ele confia, né, nos méritos de Cristo para ser resgatado. Então, aí a gente tem uma declaração muito importante, né? O homem, em sua condição de pecador, né, ele reconhecendo, né, a sua culpa, porém também entendendo e crendo que Cristo, o sangue de Cristo foi o suficiente, né, para pôr ele limpo, ou seja, para perdoar os seus pecados, as suas culpas. E aí ele reafirma aquilo que nós vimos lá na primeira estrofe: e para a pátria vou. Lembram lá do primeiro verso da música? Da linda pátria estou muito longe. E agora ele diz: e para a pátria vou. Então,
se ele tinha um anseio, uma pressa, mas essa pressa, esse anseio, ele é acalmado porque ele sente confiança que Cristo virá buscá-lo e que a pátria que ele irá, né, retornar à pátria dele. Então, aí a gente já tem mais uma indicação, né? Por que ele está falando dessa pátria, né? Então nós podemos entender a partir, né, da leitura dessa canção que essa pátria que ele tanto fala na sua canção não é uma pátria terrena, como nós veremos logo em seguida no poema de Gonçalves Dias. Não é qualquer lugar que ele almeja esse seu lírico. Não é uma simples preocupação em um local belo, como a gente pode ver, né? A gente sempre tem muita vontade, né, de viajar, de conhecer outros países, de conhecer belos lugares da natureza, né, brasileira. A gente tem muito essa vontade, né, de conhecer mais. Mas aqui é muito interessante, porque nessa canção ele não está falando de algo terreno, ele está falando de algo divino, das coisas do céu. Então, esse eu lírico, essa pátria, né? Ele vai falar logo na última estrofe. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir? É fiel, a vinda é certa. Quando não o sei, mas ele me achará alerta, com ele ao céu irei. Com ele ao céu irei. Então aqui nós temos, né, o mote da canção, o saudosismo, reforçando novamente a ideia de que ele está longe de sua pátria celeste. No verso com ele ao céu irei, ele dá a resposta que a gente pergunta desde a primeira estrofe. Qual é essa pátria linda que ele está muito longe? É a pátria celeste, é o lugar celestial, é o céu, né, que tanto é que as indicações que ele dá é que ele vai voar, que ao céu ele vai subir. Então, no contexto religioso, bíblico, nós entendemos, né, nós temos como metáfora que o céu é esse local divino e que não pode ser alcançado, né, ainda por nós, que ele está sendo preparado ainda, né? E nessa canção, a temática do saudosismo, ela perpassa essa questão da saudade de um lugar que ainda não nem conhecemos, mas que a promessa contida na Escritura Sagrada nos traz confiança, né, de que nós um dia iremos até essa pátria e que, assim como é o lírico, né, nós que cremos nessa promessa, nós confiamos que um dia nós iremos ao céu subir. Então, essa temática, né, presente aí no texto, na canção dos Arraios. Então, vamos passar agora para a análise do poema, Canção de Exílio. E aí a gente vai começar a notar as diferenças e semelhanças entre esses dois textos escolhidos para nossa primeira aula de revisão. Bom, na primeira estrofe nós temos: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, nessa primeira estrofe, o que nós podemos perceber? Um sentimento de nostalgia do eu lírico. Então, aqui a gente já tem uma diferença marcante. Quando ele fala no primeiro verso, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, notem a diferença desse poema para a primeira canção que nós estudamos. Nessa primeira estrofe, então, a gente tem como
além do sentimento de nostalgia, que é esse sentimento também de saudade, mas de uma maneira mais profunda, né? Uma coisa assim de lembrança, de algo que você lembra com bastante saudade, com emoção, com apego. Essa primeira estrofe ela vai servir como uma metáfora nacional. O que é a metáfora? É uma comparação, né? Então é como se esse poema todo ele fosse dedicado, né, a todas as pessoas, né, que são da pátria brasileira e que têm esse sentimento, né, de nostalgia, de encantamento ou admiração. Lembrando que esse texto ele é do século XIX. Então, é importante a gente ressaltar isso porque nesse período, né, a natureza poderia ser mais presente, mais vista, né, do que nos dias atuais, por conta do processo de urbanização que as cidades, né, brasileiras já passaram. Então, devido a esse contexto, então a natureza, né, ela foi sempre vista como um elemento, né, cultural brasileiro. Então é muito importante que se fale isso. E outro dado importante é que esse poema ele foi escrito por Gonçalves Dias num período que ele estava exilado. E o que é exílio? Exílio é quando alguém, né, por motivos políticos e outros motivos, ela é obrigada a deixar a sua pátria, ou seja, o seu país de origem, para viver, né, em outro por conta de questões políticas que a gente não vai falar muito sobre isso aqui nessa aula, né? Isso seria para uma outra aula mais de contexto histórico, mas é importante que vocês saibam que ele foi obrigado, né, a sair do país e viver em Portugal na época. E aí eles, com saudade, né, da pátria, então saudade, né, do seu local de origem, ele escreve esse poema de exaltação à nação brasileira. E aí a gente tem, né, que nessa primeira estrofe, né, que a gente já comentou, né, que é a metáfora nacional. Então até hoje é muito lido, muito utilizado esse texto, esse poema. E a gente trouxe ele justamente para fazer a comparação, né, com um paralelo com esse texto da Saudade, né, que é a canção dos Arraias. Bom, continuando. Na segunda estrofe, nós temos: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Então aqui ele faz a continuidade, né, da exaltação da natureza brasileira em detrimento da paisagem portuguesa. Próxima estrofe. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Então, aqui, né, ele diz que à noite, né, então ele situa a gente num tempo, né, que ele se sente mais sozinho, né, e é quando ele lembra justamente, né, que ele sentia mais alegria, né, e ele utiliza aqui a palavra prazer, né, então ele sentia mais alegria em estar no seu país, né? Então, quando ele diz no mais prazer encontro eu lá, ele está se referindo aonde? Brasil. E quando ele fala aqui, né? Como a gente vê no primeiro estrofe, no terceiro verso, quando ele diz aqui, ele está se referindo a Portugal, que era o país que ele estava sendo expatriado, né? Bom, então aqui e ali são referência a dois lugares. Um onde o poeta estava, o exílio em Portugal, e o outro onde ele gostaria de estar, né? Que era a sua pátria, o Brasil, no caso. Continuando. Minha terra tem primores, que tais não encontra eu cá.
Cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Então aqui ele repete nessa estrutura, minha terra tem, aí só que ele inverte agora, né? Em vez de palmeiras, ele utiliza a palavra primores, que aí tem muita semelhança, né, com a palavra palmeiras. Então a gente vai ver que nessa estrofe ele trabalha bastante a musicalidade. Ele tenta aproximar. Então, no verso 13 ele diz: Minha terra tem primores, e no verso 17 ele diz: Minha terra tem palmeiras. E aí, primores, o adjetivo, né, a palavra para caracterizar, né, que a terra dele tinha mais encantos, mais belezas naturais, né, do que aquele país em que ele se encontrava. E aí, essa questão da utilização dessas duas palavras, né, primores e palmeiras, né, um jogo aí de palavras para justamente também, além da ideia da adjetivação, a gente tem uma ideia também, né, de ritmo, de musicalidade para o poema. E aí tem um dado interessante, que é a gente vê durante todo o poema ele utilizar a palavra sabiá, né, com letra maiúscula. E nós sabemos, né, que a utilização, né, das letras em maiúsculos são para início de frases ou para substantivos próprios. Porém, a gente tem aí a palavra sabiá grafada com letra maiúscula. E o porquê disso? Se sabiá não é um substantivo próprio. Vamos lembrar, né, que os substantivos próprios são aqueles que nomeiam especificamente, né? Um ser, um local, uma espécie. Então, ele especifica o substantivo próprio. E o comum é aquele que generaliza. Então, nós temos, por exemplo, as canetas, né? Caneta é um substantivo comum, porque nomeia qualquer caneta. Mas quando eu utilizo a caneta Bic, por exemplo, eu estou especificando uma marca, então eu estou utilizando um substantivo próprio. Então, nesse caso, a palavra, né, vai ter que ser escrita, grafada com letra maiúscula. E aí no verso 18 e em outros versos, né, ele sempre está ressaltando, onde canta o sabiá. Em pesquisa acerca dessa utilização aí da palavra grafada em maiúscula, encontrei que isso tem a ver com duas questões. A primeira tem a ver com a musicalidade, né, que a gente já falou um pouco sobre isso, nessa estrofe especificamente. A utilização, né, da palavra pássaro seria mais como um significado especial, né, daria algo simbólico, porque o sabiá, né, então é um pássaro que canta, apesar que muitos pássaros cantam, né, mas esse em especial, né, traria para o poema, né, um significado diferente. Então, por isso da palavra ter sido grafada desta maneira. Então, não pense que aí ele está utilizando de maneira errada, porque os poetas, os escritores literários, eles têm uma licença poética. Então, eles podem fazer isso aí, brincar, né, com as palavras e com a escrita delas. Muito bem, então vamos para a última estrofe, né, da canção do exílio. Então, ele diz o seguinte: Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canto sabiá. Então, por fim, quando o poeta ele já está muito desesperado, né, ele recorre a Deus e pede, né, que o ajude a retornar para sua pátria. Então, essa estrofe aí, né, é uma petição, um mesmo pedido de socorro para que demonstrar, né, que esse eu lírico aí, né, ele estava angustiado e esse desejo, né, de voltar, de retornar à pátria, né, é um desejo,
preocupação, um desejo que vai percorrer toda a sua canção, né? E aí a gente tem, por fim, né, esse título, Canção do Exílio, ou seja, canção daquela pessoa que está exilada, está fora da sua pátria. Outras observações que nós podemos fazer acerca da Canção do Exílio é a incômoda sensação dele se sentir-se fora do lugar e a consequente melancolia que reveste a consciência do distanciamento da terra natal. O que isso significa? Então, que esse poema, né, ele retrata, né, essa sensação dele de estar deslocado por não estar no seu local de origem, né? E a consequente melancolia que isso causa nele, né? O que traz ainda mais a consciência desse distanciamento da terra natal. Então, isso está presente nas duas canções, mas de formas diferentes. Outra questão que nós podemos ressaltar aí, né, é a predominância de elementos ligados à terra natal. Além disso, há nas duas últimas estrofes o aparecimento de uma rima sutil e observada inicialmente por Manuel Bandeira, entre as palavras primores e palmeiras. Então aí é aquele recurso que a gente já conversou um pouco também, que no primeiro texto é uma canção de caráter religioso, então ele tem saudade de um lugar divino. E o segundo é um poema de elogio nostálgico à terra. Então o eu lírico tem a saudade de um lugar terreno. Então podemos perceber que as semelhanças, né, entre esses dois textos é justamente a temática, que é o saudosismo, né? Mas as diferenças a gente pode assim ressaltar que são questões como já mencionado, né? No primeiro, então ele vai ter a saudade de um lugar celestial, em detrimento do segundo texto, em que o poeta, né, o lírico, ele tem saudade de um lugar terreno. Então essas são as principais semelhanças, aliás, principal semelhança, né, e diferenças entre esses dois textos. Vale ressaltar também que esses dois textos eles serão trabalhados, né, na prova. Então esses dois textos que nós estudamos hoje, analisamos estrofe por estrofe, eles vão ser cobrados, né, alguns trechos na nossa prova, certo? Então até a nossa próxima aula. Bom dia, turma. Dando continuidade, né, à nossa aula de revisão, vamos estudar hoje a classe dos advérbios, já retomando, né, esse conceito para a nossa prova. Os advérbios são as palavras, né, que servem para modificar o sentido de outras palavras ou de frases. Então aqui a gente tem a imagem, né, de várias crianças na praia, inclusive que nós gostaríamos também de estar, onde nós gostaríamos de estar, né, creio eu. E aí a gente tem as seguintes frases. A primeira, eu gosto de praia, e na segunda, eu não gosto de praia. No segundo exemplo, nós temos, hoje está calor. E aí em seguida, hoje está muito calor. Então, vamos ver a diferença, né, de significado entre essas duas frases do primeiro exemplo. No primeiro exemplo, então, a gente tem primeiro uma frase de afirmação positiva, em que a pessoa afirma gostar de praia, e no segundo, uma afirmação negativa, eu não gosto de praia. Então, qual a diferença, né, entre uma frase e outra? A resposta logo vem, né? A palavra não. Isso, justamente. Então aí essa palavra não, ela é importante, né? Para diferenciar, para mudar o sentido da frase. E
Essa palavra não, ela está se referindo a qual outra palavra? Vejam que no primeiro exemplo, ou na primeira frase do primeiro exemplo, tem eu gosto. E no segundo, tem eu não gosto. Então, logo a gente descobre o quê? Que a palavra não, ela está se referindo ao verbo gostar. E aí, se no primeiro tem uma afirmação positiva, com a negação, ou seja, com o advérbio de negação, se referindo ao verbo gostar, então a gente nega, né? Então tudo que vem depois do não é uma negação. Então eu não gosto, mas quem não gosta de algo ou de alguém. Então eu não gosto de praia. Então aí a gente também tem já, podemos retomar logo a ideia de preposição. Então a ideia é sentido de não gostar de algo, de algum lugar, né? Então, eu não gosto de praia. Então, a gente tem uma preposição de origem, preposição de. Bem, no nosso outro exemplo, a gente tem hoje está calor e hoje está muito calor. Então, quando a gente utiliza essa palavra muito, a gente quer intensificar a ideia de algo. Então, a pessoa poderia simplesmente dizer hoje está calor, mas por estar muito quente, ela está se sentindo muito incomodada, então ela quer intensificar, ela quer dizer, passar a ideia de que não está fazendo um calor qualquer, mas sim muito calor. Então, essa palavra muito está alterando, né? Está modificando o sentido da palavra calor. Então, vejam aí que a gente tem no primeiro exemplo um advérbio de negação e no segundo um advérbio de intensidade. Muito bem, vamos continuar aqui, vamos para frente. O advérbio e as subclasses. Então, quando eu falo que um advérbio é de negação, de intensidade, de modo, então eu tenho a classe geral, né, o todo, que é a classe de advérbios. Mas dentro da classe de advérbios eu tenho as subclasses, que seriam negação, afirmação, modo, intensidade, dúvida e outros. Então aqui, os advérbios de negação, eles servem para alterar a forma das frases, tornando-as negativas. Os advérbios de afirmação, eles servem para responder afirmativamente a questões diretas. Os advérbios de quantidade e grau, eles servem para modificar as frases, parte de frases ou palavras, alterando a sua quantidade e grau. Servem também para formar os graus de adjetivo. Os advérbios distribuem-se por várias subclasses. Estas são as que vais aprender este ano. Então, nesse momento a gente vai estudar essas, né? A de negação, de afirmação. No primeiro exemplo, a gente tem: estás com calor? Sim, estou. Então, aí a gente tem a palavra grifada, né? Sim. Então, essa palavra que é tão frequente no nosso dia a dia, ou não, né? Que a gente utiliza mais o não do que o sim. Então, essas palavras a gente já pode identificá-las. Então, categorizar. Então, se hoje alguém perguntar para você, mas qual é a classe de palavras da palavra sim e da palavra não? São advérbios. Mas de que tipo? Então, no primeiro exemplo, nós temos um advérbio de afirmação, quando eu digo sim, no caso aí, ele afirma sim, eu estou, quando perguntado se ele estava com calor. No segundo exemplo, nós temos a negação. Então, o meu irmão não quer dormir à sexta. Então, aí ele nega, né, o verbo querer. Então, a palavra não aí está modificando o verbo querer, porque ele não quer, certo? O advérbio de quantidade, de grau, há vários, né? Então, tem aí muito, pouco, mais, menos, tão, tanto, bastante, demais, demasiado, excessivamente, bem e mais. Vamos aqui aos exemplos. Este livro é mais caro.
Os meus colegas leem bastante. Então, aqui nesse exemplo, nós temos a questão do grau, né? Então, ele está dizendo que o livro, ele não é simples caro, ele é mais caro. Provavelmente o contexto dessa frase aqui era de uma comparação, provavelmente, né? Então, esse livro é mais caro em relação àquele. Então, em relação a outra coisa, né? Que estava ali no contexto da produção de sentido dessa fala, né? Dessa frase. Segundo exemplo diz, os meus colegas leem bastante. Então, aqui não é um exemplo isolado, né? Então, o advérbio de quantidade, né? Aliás, de grau, bastante, ele está intensificando a ideia de ler, ou seja, do verbo ler. Então, os colegas dele leem, mas não leem pouco, não leem, não são simples leitores. É essa a ideia que a frase está passando. Eles leem bastante, então eles são leitores ávidos. Aqui a gente tem uma tabela com os advérbios e as subclasses que nós estudamos agora. Então você vai agora dar um pause, dar uma lida na tabela e marcar qual a resposta que você acha, né, que corresponde, a categoria que corresponde ao advérbio da primeira coluna. Em seguida, você retorna com a resposta. Então, vamos lá ver se você acertou. A palavra não, como você já sabe, né, é um advérbio de negação. A palavra demasiado, ela tem a ver com grau, né? Então, vai ficar aqui, quantidade e grau. A palavra sim é uma palavra de afirmação. A palavra menos tem a ver com quantidade, né? Pouco, também quantidade e grau. Bastante, também quantidade e grau. Acertou? Muito bem. Então, essa foi a nossa revisão sobre os advérbios e nas próximas aulas nós vamos estar realizando alguns exercícios referentes a esse conteúdo e a outros conteúdos que serão cobrados na prova.